Vamos para mais uma terapia para concurso. E eu acredito que, de fato, é a única mentoria hoje no país que se preocupa com a parte emocional a fundo dos alunos, né? Porque eu acredito que é o diferencial. 70% da nossa aprovação vem do emocional. Isso não quer dizer que você não pode ter que estudar. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar as partes cognitivas, né, técnicas e por aí vai. Óbvio que isso ele se completa, mas a resposta da parte emocional no seu aprendizado, na sua vida como um todo, durante a preparação, é muito forte. Eu falo de resposta, e quando eu falo de resposta, eu estou falando de a implicação disso. A implicação forte, muito intensa no teu dia a dia, na aprendizagem, na memorização, na melhoria do resultado, na piora do resultado, na ansiedade, nas crenças de capacidade também. Crenças de incapacidade, exemplos. Crença de incapacidade, crença de aprendizagem, né? Ou seja, você acredita que é burra, que é burro em uma certa matéria, e você não consegue aprender aquilo porque você acha difícil pra caralho. Eu sei que tem matérias difíceis, mas isso não impede você de aprender de uma certa maneira para passar na sua prova. Você não vai aprender física para ser igual a um Einstein, mas você pode aprender física para passar na sua prova. Por quê? Porque você não precisa ser o Einstein. Mas a crença de aprendizagem é uma crença que incapacita, né? Tem a crença de escassez. A crença de escassez é que coloca vocês no túnel da perdição. O que é a crença de escassez? Vai dar errado. Então você não consegue dar um passo. Você não dá um passo. Você só fica para trás. Você só pensa e nunca age. Porque você fantasia um mundo na sua cabeça de medo, de dor, de incertezas. E o mundo é incerto mesmo. Só que o mundo não tem que ser temerário, o mundo não tem que ser subjugado ao certo ponto dele ser maior do que você, maior do que os seus sonhos, maior do que a tua vida. Mas quem tem a crença de escassez, acredita que mesmo vivendo o processo, mesmo caminhando dentro dessa labuta diária de concurso público, acredita que vai dar errado. Te pergunto, quando eu sei que eu tô forte, quando eu sei que pode dar errado, eu sei que pode dar certo, mas eu vou continuar nessa porra. Simples, né? Parece uma questão fantasmagórica, mas não é. Então eu venho batendo nessa tecla que o emocional é o diferencial. Por isso que eu acredito que eu passei em 9 concursos públicos sem nunca ter fechado um edital. Porque eu sempre entrava no jogo para vencer. E a gente precisa entrar no jogo para vencer. Isso não quer dizer que a gente não vai perder. Mas sabe aquele cachorro disputando um osso com outro cachorro? Ele fala assim: não interessa, eu vou ficar com esse osso. Nem que o outro desista, morra, não interessa. Esse tem que ser você, esse tem que ser a gente. Então esse era eu no mundo dos concursos públicos. Eu não desistia. Tinha dia que eu não conseguia render, igual todos aqui tem. Tinha dia que aconteceu um monte de coisa, né? Pai fica doente, não sei o quê, aí tu vai fazer uma coisa e dá errado, aí tu faz outra coisa e dá errado, aí não consegue estudar, e eu consegui estudar muito pouco, e tu fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu sei de tudo isso que vocês estão passando. Aí tu faz um simulado e tira nota ruim, tu fala, puta que pariu, não vou passar, não vou passar, não vou passar. Mas isso eu nunca tive. Até as provas que eu reprovei, eu falei que ia passar. Por quê? Porque eu preciso drenar pro meu corpo aquilo que eu quero e não aquilo que eu não quero. Então eu tava fudido. O simulado foi uma bosta, né? Acertei 40, 30% do simulado. E eu falava assim, tá, mas eu vou passar. E óbvio que eu não passei em todos os concursos que eu fiz, eu me reprovei muito mais do que foi aprovado. Mas por que tu vivia no fantástico mundo do Yuri? Não.
Eu trazia para o meu coração aquilo que eu queria viver. Eu levava para o meu coração aquilo que eu preciso viver. Como vocês sabem, alguns sabem, aqui toda segunda-feira nós estaremos aqui, ou eu ou o Felipe, com esse momento de mentoria, num formato mais terapêutico. Recebendo as histórias de vida de vocês, ajudando vocês de alguma maneira. Não é uma terapia tão profunda quanto lá no consultório, quanto na clínica, quanto na imersão, que vai ser dia 25 e 26. Por que eu falo profundidade? Porque profundidade precisa de 2 preceitos: frequência, constância, né? Frequência e intensidade. Então a terapia ela funciona quando a gente está frequente, ou seja, está indo, está cumprindo o que tem que ser feito, e depois a gente está intenso, se entregue na terapia. Ela funciona muito. Então, o meu formato, tanto coletivo, que é dia 25 e 26 de março, ao qual vocês, alunos, têm um valor especial, porque vocês já são alunos, vocês já pagaram para estar aqui, tá? Mas não é para sempre. Não é para sempre esse valor especial, tá? Como eu disse, são vagas limitadas, nós já temos inscritos, porque a gente só está falando para os alunos, só está falando para os pacientes. A gente não falou com mais ninguém ainda, a gente dá prioridade para quem está perto da gente, para quem está com a gente. Depois, caso sobre alguma vaga para pessoas novatas, eu acredito que não vai acontecer. Então, prestem bastante atenção. A imersão vai acontecer dia 25 e 26 de março, aqui em Brasília. Tem 1/3 de vagas, nem 1/3 já tem vagas, né? Vagas que vai ser transmitido online e 2/3 das vagas vai ser presencial aqui em Brasília. Então, para vocês, alunos, tem um valor especial. Eu devo fazer, Yuri? Só se você quiser passar em um monte de concurso. Só que se você quiser mudar de vida. Aí ele já fez 2 vezes. Só se você quiser crescer. Só se você quiser se tornar uma pessoa melhor. Ah, eu não quero nada disso. Eu quero viver com as minhas dores, com a minha ansiedade. Eu quero viver refém dos meus medos. Tá bom. Uma escolha. É sempre uma escolha. Por quê? Terapia é uma escolha. E hoje? Ah, qual é o valor? Já eu falo. Hoje, como eu disse para vocês, nós vamos pegar a história de vocês, o relato de vocês, aquilo que vocês vivenciam, sem falar quem é o nome, mas vocês precisam mandar. Podem mandar para mim, para a Ju ou para a Elis, tá? Tanto faz, para um de nós 3. Quem vocês sentirem mais à vontade. E o que vocês vão relatar aqui, ó? Quem não estava na última sessão. Quais são as suas paixões? Ou quais eram, visto se você tem ou não paixão. Vão anotando. O que te traz infelicidade? Segunda pergunta. Como é que é a sua relação com seu pai e com a sua mãe? Terceira pergunta. A quarta agora. O que te incomoda hoje? Isso são as 4 perguntas que você precisa colocar dentro do seu contexto de vida, mandar para a gente, que nós vamos analisar no formato terapêutico cada um. Recebemos algumas aqui, então vamos lá. Não vou citar nome, se a pessoa estiver presente, ela vai saber que é ela, mas eu não vou falar quem é ela ou quem é ele, tá? Beleza? Então vamos lá. Qual é a sua paixão? 6 anos atrás era esporte? Era esporte. Fui atleta de natação, atletismo e até fiz triatlo. Sou doido para fazer triatlo. Já fiz natação, não curto muito correr não, mas pedalar eu gosto. Porém, depois que a equipe acabou, desanimei bastante, pois era o meu refúgio. E meu técnico do atletismo era uma pessoa que me tirava o melhor, sempre. E evolui muito com ele. Era chegar no treino, era me ver no espelho de um líder. Então vamos pegar essa paixão aqui. Porque se eu ler tudo, vocês não vão prestar atenção. Então vamos pegar por partes aqui. O que é uma paixão? Por que eu coloco a paixão? Porque a paixão é um símbolo que nos mostra algo.
O que o esporte mostra para essa paciente aqui? O esporte mostra sacrifício, trabalho duro, dedicação, espírito de equipe e um líder para puxar ela. Isso está mostrando que ela precisa de alguém que a estimule, que a fale verdades quando ela não quer escutar, que coloque ela no trilho quando ela está saindo, mesmo que ela não goste. Ela está falando, quando ela fala do atletismo, a paixão, o triatlo, ela está falando, olha, eu adoro me exercitar. Por quê? Porque triatlo, quem não sabe, é uma atividade muito árdua. Muito árdua. Nadar, correr e pedalar. Eu já participei da Volta do Lago aqui em Brasília. Eu corri quase 20 km em 2 percursos. Um eu corri 8, o outro corri, sei lá, mais 9, 8, alguma coisa assim. E era revezamento. Ao final, eu corri 2 percursos. Não sei quantas pessoas tinham no time, acho que eram 5, 6 pessoas. Ao final, eu vi um rapaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 homens que fizeram a volta sozinhos. Ou seja, pessoas que estavam muito mais preparados que eu e que o meu time inteiro fizeram 100 quilômetros da volta do lago. Sozinho. Correram o dia inteiro. Se eu corro o dia inteiro até hoje eu estava de cama. Mentira. Eu preciso acrescentar uma crença fortificante. Se eu conto uma brincadeira dessa aqui para vocês acreditando nisso, eu dreno o meu esforço para baixo. Um atleta, ele não pode drenar o seu esforço para baixo, o seu treino, a sua dedicação. Ele sempre tem que treinar para cima. No atletismo, como na natação, chega um limite em que para você evoluir, você tem que trabalhar anos, muitos meses, arduamente, para evoluir pouquíssimo, porque você chegou num platô. E você só consegue evoluir nesse platô quando você está com alguém te instruindo, te mostrando os detalhes, te puxando, te dando a real, colocando você ou para cima ou colocando para baixo, porque tem momentos em que é necessário abaixar a bola. Isso é um mentor, isso é um líder. Então, essa paciente aqui, ela está literalmente falando isso. Ela está falando o retrato da vida como ela gosta de viver e como é que a paixão dela mostra algumas habilidades dela. Habilidades essas que podem ser exploradas, devem ser exploradas. Mais que isso, ela precisa trabalhar essas habilidades no cotidiano. Ela precisa se reaproximar, pelo que eu entendi aqui. 6 anos atrás, quer dizer que não tem mais porque o time se acabou. Então quer dizer que a intensidade de atividade dessa pessoa diminuiu por conta do término, porque pode ter diminuído, porque a intensidade no triatlo é diferente. E a forma como você se entrega aquilo é diferente. Então, olha só, quero que você pense agora na sua paixão. A sua paixão, ela tanto pode drenar positivamente o teu sucesso, como ela pode tirar, drenar negativamente a tua busca pelo sucesso. Isso vai depender de como você usa essa paixão. Ou se você usa, porque tem gente que para de usar a paixão. E eu fiquei muito tempo sem fazer crossfit. Sabe o que eu gosto do crossfit? O desafio. Eu gosto da comunidade. Um doente do lado de outro doente, com mais outro doente, querendo levantar mais peso, se lascando. Aquilo é maravilhoso. E tu ainda paga para fazer aquilo, né? E olha só, tu paga para fazer aquilo para se desafiar. E aí hoje, o que eu fiz? Hoje era 150 wall ball, o desafio. Quem não sabe, o treino de crossfit basicamente é dividido assim. É aquecimento, tem alongamento, depois a parte técnica e depois o desafio, que é o WOD. Se chama WOD, W-O-D. E eu fiz um pedal, não consegui chegar no horário hoje, aí eu fiz um pedal de 20 minutos ali, dei uns tiros no pedal,
7 tiros ali de 30 segundos. E aí fui fazer direto para o desafio. Quando eu cheguei no desafio, era 150 wall ball. Você pega a bola, agacha e joga na mira. Pega a bola, agacha e joga na mira. E eu poderia optar pelo peso da bola que eu poderia escolher, né? Tem bola de 12 libras, tem bola de 15 libras, tem bola de 20 libras, tem bola de 25 libras, tem bola de 30 libras. E eu falei assim, 150 wall ball em 10 minutos? Não sei quanto eu vou fechar e se eu vou fechar, mas que eu vou fazer com 30 libras eu vou. Por quê? Porque eu me desafio. Eu me coloco no pior cenário possível. Porque vamos supor que eu competi já CrossFit e eu me colocasse nesse pior cenário possível dentro do treino. Tem momentos do treino que você precisa se colocar no pior cenário possível. E no dia da competição fosse de 20 libras e eu treinei com 30 libras. Eu ia deitar. Então a gente precisa se colocar no pior cenário possível, se desafiando à medida no tempo. É quando eu falo para você que você está cansado, eu também estou. E a gente chega segunda à noite com gás total, né, na semana de manhã, com gás total para fazer a semana diferente. E aí você ainda tem que estudar um pouquinho no final do dia. E o meu aluno, que é o meu coach, lá do CrossFit, o meu mentorado individual para a PMDF, ele fala, cara, eu estou estudando em pé, porque eu estou com muito sono, eu dei muita aula, cara. E ele fica em pé. Inclusive, ele mora no CrossFit, entendeu? Ele mudou para o CrossFit, ele mora em cima, assim, tem um andar lá, porque é mais perto. Ele morava a 40 quilômetros do CrossFit. Ele falou, não dá para me vir todo dia. Ele é um dos donos, ele é um dos sócios. Então, ele falou, vamos morar aqui. Só que ele dá aula em outras unidades, não é só a unidade ali. Eles têm 2 unidades, possuem 2 unidades. Então, ele dá muitas aulas. Então, no intervalo de uma aula e outra, na hora do almoço, ele estuda um pouco. No final do dia, ele estuda um pouco. E tem dia que ele dá mais aulas do que o normal. E nesse dia é terça-feira. Ele fala, cara, eu tenho que estudar em pé, pô, senão eu vou dormir. Então ele pega e fica em pé. Ele está jogando o mais difícil. Ele está treinando com a bola de 30 libras. Ele está mostrando pro corpo dele, independente do que aconteça, eu não vou sair daqui. Eu não vou desistir dessa porra. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Porque consistência é melhor do que intensidade. Primeiro vem a consistência, que é a frequência de estudar. E depois você vem com a entrega. A entrega, né? Ela vem a partir do momento em que você é frequente. E frequente nesses termos. Uma vez eu falei assim, olha, tá com sono? Eu falei desse jeito, Paulo. Tá com sono? Bota o pé na bacia de gelo. Se tiver ar-condicionado, liga no Torano aí no 17. No 15, né? Tem os ar-condicionados que vai no 15. Não, mas eu não estou conseguindo. Vai lá, joga na cara e volta. Por quê? Você está mostrando quem manda nesta porra. Você não é seu cérebro, você não é suas paixões, você é muito maior que isso. Você tem que mostrar pro teu corpo, a tua mente, pro teu espírito, a tua alma, quem manda. Então isso aqui é uma forma da gente drenar a nossa paixão pro bem. Olha só, de uma pergunta, o tanto de coisa que a gente extrai como terapeuta. O tanto de coisa que de uma pergunta eu trouxe aqui para vocês. De uma pergunta que parece muito simples, mas que revela grandíssimas coisas sobre cada um aqui. Por exemplo, por que eu gosto de café? Eu comecei a gostar de café, se você me perguntasse que bebida que você mais gosta, uísque, café e cerveja. Estou fazendo quaresma de café, não estou tomando café já tem quase uma semana. Uísque, eu gosto, mas eu não bebo com frequência. Cerveja eu gosto, mas não bebo com frequência. Mas café, isso é frequente. Todo dia mesmo, e às vezes era muito. Isso atrapalha. Vou até fazer um vídeo dos maus do excesso do café. Mas assim,
pensa o seguinte, por que que eu comecei a tomar café? Eu não tomava café, eu nunca gostava de café. Eu viajei para a Argentina e para o Uruguai com os amigos, e o padrinho, que inclusive um deles é padrinho da minha filha, a minha mais nova, ele é fanático por café. E o outro não queria ir, foi eu e mais 2 amigos. Então esse meu amigo, o Cássio queria ir em todos os cafés. E o Gustavo, que era o outro amigo que estava com a gente, falou: "Pô, não vou em café não, eu vou ficar aqui". Então eu ia acompanhar o Cássio. Aí eu falei: "Ah, vou ficar aqui fazendo o quê? Né, então desce um para mim aí também". E fui tomando, começando a gostar do café. Só que depois eu estudei, e eu fui fanático e estou voltando a ser fanático por alta performance. Então, como é que eu posso performar melhor? Como é que eu posso performar melhor em várias áreas da vida? E uma das coisas era a cafeína. Então, o café, que é a minha paixão líquida, mostra que uma das coisas que eu busco há muito tempo. Eu falo que eu não era fanático, mas eu sou. Se eu bebo muito café, porque eu quero ter muita alta performance. Só que o meu corpo ainda, a minha mente, né? Eu exagero, aí abaixa a performance, né? O excesso. Mas eu quero ficar, pá! Um dos livros que eu estou lendo agora fala exatamente de como roubar o fogo. Roubar o fogo. Tá focado. Ligar o interruptor, como os SEALs fazem, né? Os SEALs, os fuzileiros navais de elite dos Estados Unidos. Então, assim, uma pergunta revela muito sobre a gente. Um gosto revela muito sobre a gente. Um desgosto revela muito sobre a gente. Entendeu? Agora vamos lá, que a gente tem um combinado. Só a Bruna tá com o vídeo aberto. Quem mais abre esse vídeo? Nosso combinado é que a grande maioria, todo mundo, tivesse com o vídeo aberto. Então, bora. Combinado é combinado. Não é caro nem barato, é combinado. Fabrício e Elis, falta vocês. Vamos para a próxima pergunta. O que te traz infelicidade? Foi essa uma das perguntas. Estar perdido no meu propósito de vida. Dúvidas, incertezas e principalmente medo de dar o próximo passo. E sempre uma euforia no processo do concurso, mas quando chega próximo da prova, dá vontade de fugir. Vamos lá, aqui tem 2 relações. A busca pelo propósito é fantasiada no mundo de hoje por uma busca eloquente daquilo que a gente nasceu para fazer. Como é que a gente descobre aquilo que a gente nasceu para fazer? É só você olhar para o teu dia. Você que trabalha. Beleza, Elis. Mais liga assim que puder. Fabrício, estou te esperando. Como é que você... Eu pensei que não estava gravando. Eu não sei nem onde está a câmera, gente. Aqui na bagunça, ainda não arrumei ali da mudança. Mas vamos lá. Como é que você descobre o teu propósito? Eu tenho que ter um propósito de vida, o que eu nasci para fazer? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o que a gente está fazendo e fazer bem feito. Quantas vezes você se deparou com aquilo que tu faz cotidianamente e tu fez por fazer, porcamente, vou dizer, porcamente? O que você tem para fazer durante o dia? Você mora com seus pais? Por que você não deu um abraço à sua mãe, olhou para ela, deu um beijo nela hoje? Você mora com seu esposo, com sua esposa? Por que a tua casa não é uma fonte de um tanque de felicidade? Quando você chega a casa, trazer felicidade, buscar a felicidade, encher o tanque de amor das pessoas que estão à sua volta também. Seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe. Porque a nossa casa ela tem que ser um canto de felicidade, onde a gente reabastece o nosso tanque de felicidade. É igual a gente sai muito tempo para trabalhar ou viajou muito tempo. Uma vez eu viajei e esqueci a senha de casa, eu fiquei 10 dias fora. Eu esqueci a senha para entrar na porta, eu falei, caralho, eu esqueci. Mas por que eu esqueci? Porque eu não estava feliz chegando em casa? Não, porque eu fiquei muito tempo fora, né? 10 dias. E aí, quando eu cheguei a casa, eu fiquei feliz, porque eu estava retornando. Ainda mais que eu peguei um voo bola de aço,
que era de madrugada e chegava muito cedo aqui, esquisito. Então eu estava bem cansado, mas estava feliz por chegar em casa. Aí o fezinho de viagem, né? Tu não aguenta mais, tu fala, nossa, já tô aqui, mas tô com saudade da minha casa, aquele meu colchão. É porque a gente quer encher o nosso tanque de felicidade com aquilo que realmente importa. Então, se eu descubro, como é que eu descubro o meu sentido da vida? Como é que eu descubro o meu propósito? Olhando para o meu dia e buscando ser melhor de verdade. Não é buscando ser melhor na falácia filosófica, filosoficamente falando. É buscando ser melhor em de verdade ser melhor. No pequeno. Tem uma frase: se sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Então, pera, no que eu não estou sendo fiel? No cumprimento do meu dever diário. No cumprimento do meu dever diário. Isso é um dever nosso. E a gente se pega olhando isso às vezes, putz, eu não estou fazendo o simples. E aí quando você rouba a simplicidade, eu falo rouba a simplicidade porque tu tá lá no teu emprego e tu quer estudar. Mas aí tu acochambra lá no teu emprego, tu faz por fazer, tu caga lá, que a gente fala aqui em Brasil, tá cagando. Aí o que que acontece? Tu chega com a energia baixa para estudar, porque tu cagou na tua responsabilidade real de vida. Ah, não, agora eu vou estudar. Isso não quer dizer que se você tem um tempo lá, você não pode estudar, não tem nada a ver. Mas, tipo assim, tu largou lá e não fez. Quando eu estava na Caixa Econômica, eu já continuei estudando para outros concursos. E tem hora extra, tem um monte de coisa, né? E meu sonho era sempre sair 4 horas da tarde. Não queria fazer hora extra para poder chegar no cursinho e estudar. Só que nunca dava para sair 4 horas da tarde. Porque como eu tinha assumido uma função, o setor que eu estava, não tinha como a gente sair 4 horas da tarde. Raríssimas exceções. Então a gente tinha que fazer hora extra. Obrigatório. E eu falei, então vamos 5. E às vezes eu conseguia sair 5, às vezes eu conseguia sair 5h30, mas tinha vezes que eu saía às 7 horas da noite. Né? Por quê? Porque tinha que sair, porra. Tinha que fazer, tinha que ajudar o colega. E eu ia pro cursinho, eu ia estudar. Não tinha um cachorro para dar de comer, vamos lá estudar. Na verdade, eu tinha um cachorro, né? Nem eu que dava comida, olha que loucura. Então, nesse inteirinho que eu tô falando aqui para vocês, eu me entregava no banco. Chegava só o pó e a rabiola no cursinho. Mas eu ia, tinha outro jeito. Então, uma forma também para que a gente busque o nosso propósito é sair de casa. Está estudando aí no seu conforto do seu lar, na sua escrivaninha. Aí, do lado onde tem uma cama e um sofá gostoso para você deitar. Para você fazer o que tem que ser feito, às vezes você tem que sair do lugar. Sair do lugar. Do lugar onde você está estudando. E aí sim você também vai estudar de uma forma melhor, de uma forma mais prática. E não se preocupa com propósito. Se preocupa em viver com propósito. Viver com propósito não é viver de propósito. É viver com propósito real diário. Nas dificuldades, no caminho, em qualquer momento. Viver de verdade. E aí você descobre aquilo que você realmente veio para fazer. E aí você descobre o seu propósito. E aí as coisas começam a fluir. Entendo isso. A segunda parte dessa pergunta é que é sempre uma euforia no processo do concurso, mas quando chega próximo da prova dá vontade de fugir. Programação de reprovação. Fala comigo. Programação de reprovação. Programação de reprovação. A tua mente foi programada para reprovar, porque você só reprovou até aqui. Então, quando chega perto da prova, tua mente não quer ter a sensação de reprovação. Aí tu começa a euforia, porque é a sensação do fracasso, né?
Só que a sensação do fracasso, quando é levada a ferro e fogo, nesse sentido de programação, dá reprovação. Nessa euforia de medo, angústias, terror e pânico, os marcadores somáticos que registram imagens, imensos, sensações, tudo aquilo que a gente viveu no passado, decodificado nessa mente maravilhosa, as conexões, e fala assim, pera, perto de uma prova, o que aconteceu? Tal coisa. Aí ela resgata aquela memória que está lá armazenadinha, e coloca em evidência. Como é que você reagiu? Ela resgata aquela reação e, coloca em evidência. E agora? O que ela faz? Ela projeta em você aquilo que ela quer, aquilo que você já agiu de um dia. Porque a nossa mente é instintiva. Sim, não é agir por instinto. Instintiva no sentido de agir para nos proteger. Essa é a parte instintiva da mente. Então, se ela age para me proteger, ela quer economizar energia. Então, olha lá, programação de reprovação. Age para economizar energia. E ela quer me proteger. Então, se ela quer te proteger, o que ela vai fazer? Olha, age assim, reage assim, faz assim. O que precisa fazer? Reprogramar. Existem formas de reprogramar. Vocês vão pegar uma liguinha mesmo, uma liguinha, e colocar no braço durante 7 dias. Essa liguinha, ela vai ser reverberada através de crenças. Você precisa bater nela bem aqui assim, ó, toda vez que você tiver um pensamento negativo, destrutivo. Puxa ela e ela vai bater aqui. Tá. Puxa ela e ela vai bater aqui. Todas as vezes. Ah, mas eu estou me punindo, tá? Você está se punindo por ir ao contrário daquilo que você nasceu para fazer, daquilo que você tem que fazer. E se a nossa mente não gosta de ser punida, não gosta de ser rejeitada, quando você puxa aqui e bate aqui, aquele pensamento vai ser interpretado na tua mente como algo ruim. A nossa mente quer o quê? Economizar energia e nos proteger. E se é algo ruim, ela vai interpretar aquilo como ruim, porque toda hora ela sofre. Ela vai falar, para de pensar nisso. Muda isso. Me ajuda, pelo amor de Deus. Aqui a gente começa a trabalhar a base, a raiz desse medo, a raiz dessa angústia, a raiz da escassez. Porque nada mais é do que uma escassez. É uma programação gerada na falta. É uma programação gerada no medo. É uma programação gerada para, se eu passar. Certa vez eu fiz uma live com a minha amiga Ju. Ju, ela era servidora do TRF. A gente se conhece desde a infância. E ela passou em muitos concursos. Engraçado que nessa live, ela passou no banco, passou no TRF, passou no DPEM, passou no banco. Nessa live ela fala assim, nós temos uma amiga em comum, a Ju falando, né? Eu não sabia quem era essa amiga, até ela falar a história. E que ela se sabota antes de fazer a prova. Eu falei, como assim se sabota antes de fazer a prova? Ela faz assim, vou dar um exemplo, né? Eu passei no DPEM. No DPEM, para quem não sabe, tem penitenciária aqui no Distrito Federal, em Cascavel, lá no norte, e tem mais 2 lugares. Então, se tu for trabalhar no DPEM, ou tu vai trabalhar aqui, ou espalhado pelo Brasil. E ela falou assim, ela não fez porque ela falou, se eu passar eu vou ter que trabalhar lá no norte, lá em Rondônia, Roraima, sei lá, para lá, o presídio. Aí eu falei para ela, ué, mas tu nem passou ainda. O teu maior problema hoje é não estar passado. O teu maior problema hoje é não ser concursado. Ou seja, se passar e tiver que trabalhar lá, trabalha. Mas a primeira coisa é passar. Porque o maior problema do que trabalhar lá, que para mim não é um problema, é não trabalhar. É não ser servidora pública. E ela foi e passou, mas ela não chegou a assumir, ela fez o curso de formação, mas o TRF chamou em seguida. Ela ficou no TRF.
Mas ela contou essa história, depois ela me contou quem era e tal, eu lembrei. E eu falei assim, a programação de reprovação faz com que você sabote antes mesmo de começar. Então eu preciso reescrever essa história dentro do meu coração e da minha mente. Dia 25 e 26 a gente vai fazer isso com muita força. Dia 25 e 26 a gente vai reescrever várias histórias. Várias histórias. Literalmente. Pessoas que falam remoendo seus passados. Como essa história aqui, ó. Fui na imersão, foi tudo assim, eu acreditei, eu fui de coração aberto, foi algo assim surreal. Igual eu falei pro Yuri, foi algo muito, muito surreal. Ali pra mim eu via Deus, o cuidado de Deus comigo. Eu conheci o Yuri através do Nelson Marangon, na sala do Gran Mentor. Ele estava falando sobre técnicas de estudo e começou a falar sobre o Yuri, e algumas pessoas comentaram, falaram que ele era bom mesmo, que as técnicas deles eram boas, e eu fiquei curiosa. E como eu sempre acompanho o Nelson pelo Gran Cursos, eu continuei acompanhando, e na próxima mentoria dele eu também participei. E lá ele falou mais uma vez do Yuri, eu fiquei com curiosidade. Eu falei, cara, eu vou ver quem é esse cara, quem é esse Yuri, se ele é realmente o que estão falando. E comecei a segui-lo no Instagram, acompanhei uma live dele e eu gostei e fui acompanhando. Aí tive a oportunidade de participar do Netflix. Do Netflix eu fui para o grupo do WhatsApp. Eu sou uma pessoa que eu sou muito imediatista. Quando eu começo uma coisa, eu já quero ver resultados. E eu fico agoniada pensando naquilo, eu não consigo produzir, eu não consigo fazer mais nada no meu dia, só pensando no resultado. E isso estava me deixando muito ansiosa, estava me atrapalhando a estudar. Eu começava a estudar e já pensava, e daqui a tanto tempo? Daqui 1 ano, 2 anos? Então, quando eu vi o conteúdo do Yuri, ele ensinando passo a passo e coisas simples que você pode fazer no dia a dia, eu resolvi me dar essa oportunidade, né? Investir nisso. No começo eu fiquei pensando no financeiro, falei, cara, eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro para isso. Fiquei pensando na minha realidade de agora. E depois eu pensei, não, eu vou fazer um sacrifício aqui, outro ali, e eu vou me dar essa oportunidade, porque eu vou estar me ajudando. Daqui 2, 3 anos, eu vou me agradecer por ter feito isso. Foi quando ele falou assim, na live dele, ele falou se a gente queria continuar, se a pessoa queria continuar vivendo a mesma vida daquele momento, né? Como é que você se imagina daqui a 1 ano? E eu falei, e eu já estava muito incomodada com algumas coisas, né? Que eu precisava mudar e não tinha coragem de mudar. Aí eu falei assim, não, agora eu vou ter que dar um jeito de mudar minha vida, porque eu não estou satisfeita ainda. Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. E aquilo para mim foi muito, assim, sabe, muito forte. Porque a vida inteira eu cresci, assim, ouvindo que a gente tinha que se conformar com o emprego que você tá, que você não poderia mudar porque as pessoas iriam rir de você, iriam ficar, sabe? E se você fosse bem-sucedida, você poderia ser até, como é que fala, gente, a palavra, eu esqueci. As pessoas iriam, tipo, ficar falando que você só quer ser, sabe? Iriam falar que você é arrogante. Isso, e eu tinha medo disso e também eu não me sentia capaz, eu não me via no topo. Hoje eu já me vejo no topo, hoje eu já sei que eu vou conseguir o que eu quero. Pode demorar um pouco, mas eu vou chegar lá. E assim, me custou muito porque tocou muito na ferida, sabe? Do comodismo.
Para mim estava tudo muito bom. Ah, estou ganhando um pouquinho melhor, estou morando do jeito que eu quero, né, entre aspas, mas ainda não era isso. Aí foi quando eu comecei, sabe, a pensar realmente como era que eu quero, aonde eu quero estar daqui 10 anos. E isso, assim, me tocou muito. Eu acredito que valeu a pena porque quebrou muitas crenças limitantes que eu tinha na minha vida. Eu sempre acreditei que eu não podia mais, sempre acreditei que aquela minha vida tinha que ser daquele jeito e pronto, que por mais que eu tentasse, eu não ia sair do lugar, que era o que estava acontecendo. E na imersão eu aprendi que eu posso sim ter mais, que eu posso fazer mais, que eu sou capaz. E eu era muito presa ao meu passado, sabe? A minha infância, as coisas que eu já passei, aquilo me prendia muito. E na imersão foi tudo assim, eu acreditei, eu fui de coração aberto, foi algo assim surreal. Igual eu falei pro Yuri, foi algo muito, muito surreal. Ali pra mim eu via Deus, o cuidado de Deus comigo. Tipo assim, eu tô te dando mais uma chance, uma nova chance de você fazer diferente, de você ser diferente. Ali para mim foi um divisor de águas. Foi algo assim que mudou muitos pensamentos, quebrou muitos paradigmas na minha vida. Foi uma coisa assim libertadora. Ah, eu agradeço por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que me aconteceu, por todas as atitudes que eu tive. E, assim, é só agradecimento mesmo, porque se não tivesse acontecido nada disso, eu não estaria aqui. Se eu não tivesse me permitido, fazer algumas coisas, eu não estaria aqui hoje. Isso é imersão, gente. Porque a gente foi num percurso, começou pela questão dinheiro, depois Já foi pela tá questão rolando aqui saúde, a depois a live questão do Ita. ex-namorado, depois a questão ex-marido, depois... E aí, Isso aqui é a imersão. Dia 25 e 26 de março. Ao vivo, presencial aqui em Brasília. Como eu disse, 2/3 das vagas presenciais, 1/3 online. A condição para vocês é a seguinte: quem compra online pode assistir com outra pessoa, pode viver com outra pessoa, experienciar com outra pessoa. Então você vai convidar alguém, você vai chamar esse alguém para viver isso da sua casa, do local, porque tem algumas instruções do local para fazer. Ou presencial, só que o presencial, para você fazer com outra pessoa, você vai ter que pagar um acréscimo maior. Mas é pouca coisa. O valor dessa imersão é R$ 3.500, dia 25 e 26. Vocês são alunos, como eu disse, têm um benefício, que para mim é um grande benefício. Para vocês vão ter um valor de R$ 2.000 de bonificação, não é um desconto, é bonificação pelo investimento de vocês aqui, porque vocês chegaram aqui e eu, de fato, privilegio quem chega primeiro. Ou seja, se você tem uma bonificação de R$ 2.000, vai ficar R$ 1.500. Se você for ou conseguir uma das vagas online, R$ 1.500 para 2 pessoas. Se você for para presencial, você vai ter que investir, além dos 1.500, mais R$ 500 para levar mais uma pessoa, quem você quiser. Tudo isso você pode dividir em 12 vezes. As portas estão se fechando. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é real. Ah, mas eu não sei. Não. O que teu coração está falando? Se teu coração está falando para tu fazer, e eu sei que teu coração está falando alguma coisa aqui agora, manda lá de novo uma mensagem. Manda eu quero. Manda para mim aqui, agora eu quero. Tem pessoas aqui que estão ao pé da inscrição. Ah, mas eu não... Pergunta como você pode fazer. Eu já ajudei todos aqui, de alguma maneira.
naquilo que é o meu sangue, aquilo que eu amo de paixão, que é fazer terapia, vocês acham que eu não vou ajudar? Naquilo que eu entrego com devoção, de uma simples pergunta, um tanto de coisa que eu extraio. Eu não sei, gente, isso aqui. Eu vivo isso aqui. Obrigado. Pega um pouquinho de água. Deixa aqui. Eu vivo isso aqui. Simples assim. Então, é isso. 12 vezes. Vocês podem dividir. É R$ 1.500 para vocês. Vamos para a próxima. Já mandou sua mensagem? Manda logo. Manda logo. Não pensa, gente. Se eu tivesse pensado demais, nem aqui eu estaria. Juro para vocês. Juro para vocês. Se vocês me perguntarem se tinha dinheiro para fazer o seu primeiro curso, nem um centavo. Eu ganhava X, gastava X. Como é que eu ia fazer o curso? Tinha R$ 1. Mas eu fiz. Eu dei um passo. E Deus estendeu o chão. Relação com mãe e pai. Sou filha única. Mãe, somos muito grudados. Sempre fui muito protegido. Quase tudo que faço, sempre tenho que falar com ela. E quando vou tomar alguma atitude, tenho medo da reação dela. É uma criança, né? Uma criança que só tem adultos, eu só atendo adultos, acima de 18 anos. Então, por exemplo, se tudo que eu faço eu tenho que falar para a mamãe, mamãe toma de conta da minha vida. E eu nunca vou desvencilhar de mamãe. Né? Por que eu nunca vou desvencilhar de mamãe? Porque é muito cômodo. Mentalmente falando, teu cérebro faz que isso cômodo. Né? Teu cérebro fala, não, fica aí mesmo, que a gente gasta menos energia, já está acostumado com essa vidinha aí. E é uma criança. Né? Minha filha, tudo que ela faz, normalmente ela tem que falar pra gente aqui. Minha filha tem 3 anos. E a outra tem 1 ano e meio. Então, se tudo que um adulto faz e fala para a mãe, não é adulto, é uma criança. Então, presta atenção na perda da maturidade, porque não chegou à maturidade. Se eu tenho medo de uma reação de manhã, mas eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai. Uma coisa é depender financeiramente, beleza. Outra coisa é depender emocionalmente. Por quê? Sempre fui muito protegida. Filho super protegido. Filhos super protegidos são filhos que têm uma grande dificuldade de amadurecer. Por quê? Porque ao enfrentar o mundo real, o mundo não quer saber quem é seu pai ou quem é sua mãe. O mundo é o mundo. Não tem caroço, não tem carcaça para enfrentar o mundo real. Porque sempre está sendo super protegido ou protegida por papai. Filhos super protegidos são filhos inteiramente dependentes. E se eu tenho uma dependência, eu não sou só dependente financeiramente, eu sou dependente emocionalmente. E aí eu sempre penso no que manhã vai dizer. Deixa eu contar um negócio para vocês, um monte de coisa que os pais ensinam para a gente tá errado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um monte de coisa. Mas é um monte. Um monte. Um monte. Um monte. E nós, como pais, nós vamos ensinar um monte de coisa errada. Se a gente não buscar crescer, se a gente busca crescer, a gente vai ensinar um pouco.
Não tanto, mas um pouco. Quem não busca crescer vai continuar o ciclo, é o ciclo da desgraça. É porque vocês ainda não fizeram a terapia coletiva, né? O TPM, Tempo da Metamorfose, ao vivo. Mas tem um ciclo da desgraça. O que é o ciclo da desgraça? Pais bloqueados geram filhos bloqueados. E esses filhos um dia vão ser pais e mães. Ou seja, se tornam pais bloqueados. Pronto, perfeito ciclo da desgraça. Um filho dependente do pai e da mãe. Se um dia, um acidente de percurso, se tornou pai ou mãe, vai fazer a mesma coisa com o filhinho. O filhinho vai ser dependente, vai ter medo. O filhinho vai ser inseguro. O filhinho vai ser medroso. Aí, se o filhinho vai ser medroso, esse filhinho vai cultivar o medo, a insegurança, o amadurecimento, né? A imaturidade. E aí vai gerar um filhinho também. É a desgraça, é o ciclo da desgraça, é um ciclo sem fim, né? O ciclo sem fim do Timão e Pumba. Esse aqui é o ciclo sem fim da desgraça. A dependência. E como é que eu me torno independente? Como é que eu saio dessa matando nos peitos? Como assim matar nos peitos? Como assim, doutor, matar nos peitos? Matar no peito. É você olhar para tua mãe e falar assim, eu não concordo com isso. E ela vai continuar sendo tua mãe, tu vai continuar sendo filha dela ou filho. Olha só que louco. Nada vai mudar essa relação de mãe, de pai. Mas o que vai mudar é a tua reação, a tua ação diante de uma discordância. E isso faz com que você eleve o teu espírito. Quando eu elevo o meu espírito, eu mostro, olha, eu tenho um posicionamento. E mais do que ter o posicionamento, eu tenho um discernimento para seguir a minha vida. Quando eu tenho um discernimento para seguir a minha vida, eu falo, ó, a filhinha de mamãe vai continuar sendo filhinha de mamãe, mas eu sou uma mulher agora. Então, precisa se tornar uma mulher. Porque ainda é uma criança. E como é que eu sou uma criança? Mimada. Tem um cafezinho pronto. Tem alguma coisinha que é conformado, o comodismo. E aí o esforço é menor. Você está vendo que o esforço é menor? Você está vendo que está tudo linkado quando a gente falou lá da paixão, a paixão do triatlo, porque o cara lá, o técnico, queria nem saber quem era a mãe dela, ele só queria tirar o melhor dela. Ah, Dona Graça, Dona Maria, sua mãe, tá bom, foda-se, vamos lá, vai, corre 10, 200 metros aqui agora. Não, adoro Dona Graça, o técnico falou, adoro Dona Maria. Mas tô nem aí, eu quero é tirar o teu melhor, a tua carcaça, eu quero que tu tire o sangue aqui, ó. Mas tá doendo, tá bom, vai lá, continua, depois vai passar. Vocês estão vendo a relação muito tênue da paixão com a relação do pai? E o que atrapalha o crescimento? E o que as pessoas surgem na nossa vida, eu falo, o padeiro faz o pão, o mecânico conserta o carro, o engenheiro mecânico constrói o carro, o terapeuta reconstrói vidas. Quantos anos, talvez, vocês esperaram para escutar essas relações aqui? Vocês não viram a intensidade que é no dia 25 e 26. Vocês não têm noção do que é. Cada versão é diferente. Inclusive, vou pegar esses contextos aqui e fazer vídeos para o Instagram. Não vou falar igual quem é o nome e nada. Nada. Tá bom? Só vou pegar o contexto para ajudar mais pessoas. A nossa vida ruim ou boa ajuda outras pessoas.
o nosso exemplo, bom ou ruim, ajuda outras pessoas na forma como é falado, depende da forma como é falado e da forma como é vivido por vocês. Como é que vocês querem viver essa vida? Eu quero agradecer, de fato, para quem mandou aqui a resposta. Porque isso está trazendo vida para todo mundo aqui. Está trazendo presença para todo mundo aqui. Isso é fundamental para um crescimento. Fundamental. Por uma melhora, por um abrir dos olhos, né? Muitos aqui precisam abrir os olhos. Dar uma chacoalhada. Eu sou aquele treinador lá que vai tirar o teu melhor, mas vai doer. Dia 25 e 26 está aí. Pai, não foi muito presente na minha infância. Era mais ligado ao futebol, amigos e trabalho. Isso é o momento da minha vida que sempre minha mãe me fala. Vivi um período de 1 ano em que meus pais moravam no mesmo apartamento e não conversavam. Eu era o intermédio entre eles. E por mim, e por fim, eu decidi a separação deles. Meu pai pediu apoio, mas anos após a separação, que foi em 2012, a partir de 2016 ele vem se tornando mais presente. E atualmente é muito presente. Tem um relacionamento ótimo com minha mãe. Tem um resquício de culpa aqui. Quando uma criança imatura tem que tomar um papel de um adulto, uma relação de dois, isso quer dizer que os pais também são imaturos. E que nós tínhamos em casa 3 crianças. E que a criança que tinha mais discernimento se tornou um adulto. Ela era usada como meio de campo. Olha só que louco. A criança é usada como meio de campo entre o pai e a mãe. E a criança carrega uma culpa que não é dela. A culpa da separação. Quando eu carrego culpas, eu me amontoo de dores. Outras dores encostam em mim, que nem eram minhas, mas começam a fazer parte do meu dia. Como o quê? Como sanguessuga. Quando tem uma fresta de sangue, a piranha vai lá e vai atrás, quando você está nadando num lago onde tem um monte de piranha. Quando você está vivendo assim, vem um monte de dor e encosta em você. Um monte. Um monte. Um monte. Um monte. É uma dor interminável. Porque qualquer coisinha se torna uma dor gigante. Deixa eu só. Qualquer coisinha se torna uma dor gigante. Qualquer coisinha. Tem que trabalhar isso aqui. A culpa diminui a gente e tira da gente responsabilidades. A culpa diminui a gente e tira da gente as responsabilidades. Se eu carrego culpas, eu tô fraco. Se eu não transformei aquelas culpas em responsabilidades, que algumas são, e se eu não destruir aquelas culpas que eu não tenho culpa nem responsabilidade nenhuma, eu fico fraco. Eu carrego uma dor que não é minha. E aí isso caga tudo. Isso aqui tem que ser trabalhado. Não dá para trabalhar aqui agora. É um processo. Dia 25 e 26 vai ser trabalhado isso. É acabar com a culpa.
e entrar o perdão, entrar a paz, entrar a leveza, entrar o amor, a esperança. Que nada mais é do que alimentar o coração com a verdade real, que a tua mente precisa entender, e aliviar o teu ser. E se qualquer uma aqui carrega uma culpa, você não vai muito longe. A não ser que você ressignifique isso, que você mude isso. E você tem a oportunidade. Dia 25 e 26. O que incomoda hoje? Acho que é a última, né? É a última. Ter 31 anos e não ter terminado a minha faculdade. Vamos à ligação de não ter terminado a faculdade, que estou desde 2010 tentando terminar, na área de ciências contábeis. Tem vários percursos aqui, 13 anos tentando terminar. O que aconteceu diante de lá? Indecisão, medo. Será que é isso? Uma filha dependente, uma filha, um filho, uma filha dependente são emocionalmente frágeis. Se eu sou emocionalmente frágil, eu não tenho a minha identidade, eu não tenho a minha essência. Se eu não tenho a minha identidade, eu não tenho a minha essência, eu me perco por qualquer coisa. Então eu não consigo fazer bem feito. Eu fiz farmácia, é a minha primeira faculdade. Quando cheguei na metade do curso, que entrou a parte específica, até quarto semestre, química, matemática, papapá, até legal. Aí chegou a parte específica, que eu não tinha visto nada na minha vida, aquilo era tudo novo, farmacologia, toxicologia, farmacodinâmica, genética, botânica, um monte de coisa. Genética eu já tinha visto, era legal. Enfim, um monte de matéria, hematologia, um monte de matéria. Eu falei, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? Mas o que eu fiz? Continuei. Que eu falei, eu tenho um propósito, qual é? Passar no concurso de nível superior. E eu não tenho superior, porra. Então eu preciso da merda do superior, caralho. Aí eu terminei. O meu foco não estava na faculdade. Eu fui um dos melhores alunos. Né? Talvez o segundo, o terceiro. A orientadora minha era a melhor professora. Eu tinha a segunda maior nota da turma, mesmo sem estudar tanto. Porque eu tinha facilidade em aprender até aquilo que eu não gostava. Facilidade o quê? Senta e estuda do jeito certo. Essa é a minha facilidade. Em aprender as coisas. Sentar e estudar do jeito certo. Só a única facilidade. Trabalho. Essa é a facilidade que eu tenho de aprender. Trabalhar. Duro. E aí, no dia de escolher a orientadora, a menina que tinha nota mais alta que eu faltou. Nossa, foi uma alegria, porque eu escolhi a melhor orientadora. A doutora Juliana Bicalho, que hoje me segue, é minha fã. Engraçado. Que ela é doutora mesmo, ela tem doutorado. E um dia quando eu estava aqui, no primeiro apartamento que eu morei aqui no Sudoeste, no prédio, descendo no elevador, minha professora de botânica. Eu odiava botânica. Sabe que com ódio no coração de uma matéria era eu, botânica. Que eu não entendia porra nenhuma, nada, nada. E aquela mulher era apaixonada por botânica. Ela era apaixonada. O irmão dela morava no prédio e ela estava lá. Ela ia lá direto. E ela ficou, meu Deus, é o Yuri. Eu nem lembrava o nome dela. Mesmo naquela desgraça daquela matéria que é uma chata, que é uma merda, eu fui bom. Não fui o melhor, mas eu fui bom. Me entreguei. Tinha uma dificuldade danada de lembrar aqueles nomes daquelas coisas lá. Mas eu fui bom. E eu terminei a faculdade que eu não gostava. Depois eu tive a oportunidade de começar uma outra. Essa eu terminei. Não, eu não quis terminar. Eu larguei na metade. Por que eu larguei na metade? Porque não fazia mais sentido para mim estar lá. O que eu aprendi ali
Em um semestre eu aprendi em 1 semana, 2 semanas em casa. E o sem viés ideológico. Então eu falei, tá na hora de explodir a UNB e eu saí da UNB. Então, é uma decisão. Uma criança não consegue tomar decisões. Uma criança não consegue seguir na sua decisão. Porque, tá escrito aqui, sempre começa um ciclo e não termina. Parece que quer viver eternamente aquilo, sabe? É como se não merecesse conquistar. É isso que o teu coração sente. Que você não é merecedor. Porque você carrega uma culpa que não é sua, que é grande, que é forte, que colocaram em você. Você tem uma crença de não merecimento, que é forte, que é grande, que você adquiriu e que também colocaram em você. Você tem uma crença de incapacidade, que te torna incapaz. Você tem uma crença de escassez, que te torna frágil. Todas essas crenças são muito fortes, tem níveis de crenças. Mas todas essas crenças aqui são muito fortes. Como é que não vai te atrapalhar no concurso? Como é que você não vai ter medo no dia da prova? Impossível, se você não tratar e curar isso aqui. Crença de não merecimento, chega na hora da prova, tu acha que não vai passar. Crença de capacidade, tu estudou pra caralho. Só tava 80, 90, 100, 80, 90, 100. Chega lá, tu se acha incapaz, fala, não, essa prova é maior que eu. Às vezes a prova tá facinha. Tu perde para você mesmo. Crença de escassez, fala, nossa, eu fiz tudo, não adianta, vai dar errado. Olha só, teu pensamento tá girado, não é errado. É crença. Crenças são historinhas que colocaram dentro do teu coração e você continuou repetindo elas e você acreditou nessa merda. Mas como é que desacredita nisso? Ressignificando e desbloqueando. Vivendo dia 25 e 26 de março. Literalmente. Literalmente. Não tem outro caminho. E para mim é o caminho mais rápido. Para mim é o caminho mais rápido. Por quê? Relaxa, mano. Minha filha também, mas minha esposa tá ali. Não tem outro caminho. Então, queria deixar uma observação. Eu sempre tive um sonho de ser. Aí eu não vou falar a profissão aqui. Depois de muitas reprovações, eu decidi mudar e ter um novo propósito. Eu quero muito dentro de mim, mas sinto que tento dar o passo e sinto travar, principalmente por não ter edital previsto, que é a PRF. Se vocês analisarem, sempre é uma forma de ressignificar a história. A não ser que você, sabendo disso, né, como fazer isso. Vamos lá. Se o sonho da pessoa, vamos supor, é ser policial, onde que ela pode exercer isso? Guarda municipal, polícia de alguma Assembleia Legislativa, da Câmara Legislativa, de algum lugar, do Senado, da Câmara, polícia militar, oficiais ou praças das Forças Armadas, polícia federal, polícias civis, polícias penais. Tem um monte de oportunidade. PRF, um monte de oportunidade. Se ela quer ser bombeiro, só o bombeiro que exerce a atividade de bombeiro? Não. Dentro de cada polícia dessas aqui, tem a parte de salvamento, de ocorrências, de urgências. Uma das diretoras da PRF já foi minha paciente. E ela tem o curso de socorrista do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Ela já trabalhou por muitos anos na ambulância da PRF.
antes dela entrar para a diretoria da PRF na parte de gestão de pessoas. Na Polícia Civil também tem. Nas polícias militares também. Nas Forças Armadas também. Na Polícia Penal tem uma galera especializada em socorro também, em emergência e urgência, porque os amigos podem se ferir. Na Polícia Federal tem, inclusive, um dos maiores, eu posso até falar, um dos maiores especialistas em APH tático é o Léo. É um amigo meu da Polícia Federal, do COT. Então, a gente ressignifica algumas coisas sem conhecer. Mas a gente busca sonhos. E eles estão dentro da gente. Ah, não tem edital previsto. Foda-se. Ah, mas... Ah, nada. Ao longo do caminho, foca e faz. O que é foca e faz? Vai surgir outras provas. Vamos supor que seu foco é de um concurso daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos tem um monte de concurso que vai acontecer. Então você continua focando no seu concurso e faz um monte de concurso que aparecer. E você passa. Passa, que você vai mais leve. Você vai ser cobrança. Foi o que aconteceu comigo na Polícia Penal do DF. Estava estudando para a Câmara dos Deputados, Polícia Legislativa. E aí, no meio do caminho, teve Polícia Penal. Foi 2014, se eu não me engano, ou 15. Foi antes do último da Polícia Legislativa na Câmara dos Deputados. Eu falei, vou lá fazer. Vou pagar aqui a inscrição, vou lá fazer. É bom que testar a prova, tempo de prova, essas coisas. Passei. Fiquei com... Tinha 150 itens, né? Acho que eu fiquei com 117, alguma coisa assim. Líquido. Sem peso. Esse é o processo. Mas um processo sem peso é um processo de quem sabe a tua identidade, de quem sabe a tua essência, de quem tem convicção. E de quem está curado. Porque senão daqui a pouco vai mudar. Vai sair da PRF, vai para TJ. Não, agora eu quero. Meu sonho agora é analista, meu sonho agora é DR, meu sonho agora é Detran. Agora tem um sonho. Não que a gente não tenha vários sonhos. Mas vocês entenderam, tá perdido, tá vivendo de emoção, de paixãozinha, esquecendo o racional. E se não se curar, nada vai mudar. Eu trouxe várias ferramentas terapêuticas aqui hoje. Dentro desse escopo. Dentro dessas 4 simples perguntas. Que elas vão ser exploradas depois de novo, a mesma história, o mesmo contexto, da mesma pessoa. Aqui, em um outro momento lá na frente. Agora a gente traz clareza, certeza das fraquezas. Uma clareza para você ter certeza das tuas fraquezas, dos teus medos, dos teus traumas, do que te impede, do que te incapacita, do que te torna não merecedora. E eu trouxe clareza e ferramentas para trazer mais vida também. Isso aqui é um processo. Lembre-se que nada de grande acontece de repente. Provavelmente vocês têm aqui mais de 25 anos. Tem 20 anos que vocês estão cultuando dentro do coração de vocês crenças pesadíssimas. Crenças doídas. E vocês não querem tratar isso? Vocês querem viver mais 25 anos assim? Quando chegar aos 50, eu sei que algumas pessoas vão lembrar, eu deveria, naquele dia.
ter feito. Porque não é mágica, gente. Os 25 e 26 não é mágica. Muita gente vai falar, eu deveria ter feito. Não é mágica. Foram 8 anos estudando para chegar naquele método. 8 anos aplicando. No individual. Para chegar naquele método que em 48 horas a vida dessas mulheres, desses homens, que agora é o último que homem pode participar, né? Vai mudar. Realmente muda. Eu sou oriundo de dessas terapias coletivas. Né? Foi uma delas que despertou para mim, despertou para a vida. A primeira que eu fiz mais de uma. Eu peguei o meu primeiro óbito no Corpo de Bombeiros, de uma criança de 12 anos. Então eu nunca tinha pego um óbito. E em 2014 eu pego um óbito. Brada, às 6 horas da manhã, já saindo do plantão de 24 horas, saí às 8. Apoio à ambulância, eu não era da ambulância na época. Chegando à casa, já estavam fazendo as manobras, né, de ressuscitação, as manobras de ASCP. E eu desço com a bolsa, com oxigênio, né, auxiliar, mais um, desço com BVM. E naquela hora, vamos lá revisar. Só que eu até então não tinha visto que a criança já vivia por aparelhos há muitos anos. Desde que nasceu, ela teve um parto, ela teve sofrimento fetal no parto, teve complicações. Então ela ficou sem respirar quando nasceu, engoliu muito, esqueci o nome daquele cocô que é da própria criança, enfim. E teve sequelas cerebrais e tudo mais. Tentamos por mais de 1 hora ali, chegou o SAMU com o médico decretou o óbito. Naquele momento eu olho para aquela situação e eu queria que ele vivesse, sabe? É uma vida. A gente fez de tudo. Eu queria que aquela criança, que eu tenho certeza que era um peso para a família de uma certa maneira do trabalho, mas era um amor, uma alegria quando ela respondia qualquer coisa, e era uma vida que transformava a vida de outras pessoas que estavam naquela casa, que mesmo cansados estavam no início do ano para aquela criança aos 12 anos, vivendo sempre na respiração, sempre com um balão de oxigênio. Mas aquela criança de algum jeito iluminava aquele canto, aquela casa humilde, na periferia aqui de Brasília. Ela não foi. Ela se foi. E ela se foi, não sei por quê. Eu nunca vou saber. Eu entrei na viatura, fiquei lá sozinho, pensando, por quê? Por quê? Eu nunca soube essa resposta, eu nunca vou saber dessa resposta, talvez. Mas eu saí direto daquele dia por um processo igual esse que alguns aqui vão viver. Direto mesmo. Cheguei no quartel, tomei um café rápido. Começava às 9 horas no plano piloto, na Asa Sul. Então eu vesti a roupa que eu tinha levado, o paisano, e fui. Eu vivi 3 dias, bom primeiro, que foi bom. E meses depois eu vivi um que foi sensacional. Mas eu nunca esqueci dessa criança. Aquela criança talvez é um marco de que a vida precisa ser vivida da melhor maneira que você pode viver.
E eu tenho certeza que a melhor maneira que vocês podem viver não é essa que vocês estão vivendo. Com essas dores, com esses desamores, com tudo isso que vocês sentem, que vocês sabem o que é. Eu espero vocês para servir na vida de vocês, para ter vida na vida de vocês. Eu espero vocês para iluminar a história de vocês a partir do momento em que vocês se curarem. A cada vez que a gente caminha, a gente precisa se curar de outras coisas. Eis-me aqui, fazendo isso todos os anos. E agora é com vocês. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. E o coração de vocês está dizendo o quê? É para fazer dia 25 e 26? Então faz. Dá um jeito. Fala comigo. A gente vai dar um jeito. Só não tem um jeito aqui que eu não posso dar. Para a morte. Se você morrer, eu tenho que fazer. Só rezar por você. Mas o resto, eu consigo. Então, obrigado, Bruno, Amanda, Thiago, Elis. Mais uma mentoria se encerra aqui. Vocês tomem a decisão que o coração de vocês está falando. Não que a cabeça. O coração está dizendo alguma coisa aí para vocês. Se joga. Um beijo. E até a próxima.